Então, aí, beleza. Então, a gente vai começar agora a falar sobre o reino Animalia. Né? Vocês lembram que a gente estava falando antes, a gente falou do reino Monera, do protozoa, a gente falou de vírus. Então, a gente começou de vírus. Deixa eu ver se tá aqui. Aí, relembrando, a gente começou a falar com vírus, que eles eram seres acelulares, precisavam de uma célula para conseguir realizar o metabolismo, né? Então, ser simples, daí a gente foi para o reino Monera, que eram unicelulares, e procariontes, então também era um pouco mais simples, mas já era uma célula. E daí a gente foi para o protozoa, que tem a célula eucarionte, né? Então, mais complexo, tem núcleo verdadeiro. E agora a gente vai falar do reino animal. Então, só para vocês lembrarem aqui do que a gente vai estar falando, né? Existe o domínio, a gente está no domínio eucária, que são dos animais eucariontes. Então, aqueles que têm célula eucarionte vão estar aqui nesse domínio. Reino animal, então são os animais, tá bom? A gente vai começar a falar dos animais. Hoje a gente vai falar de 2 filos, então aqui na terceiro, né, filo. Aqui como cordata tá só como exemplo, né? Mas a gente vai falar sobre os filos porífera e sobre o filo quinidária. Tem uma classificação aqui entre reino e filo chamada sub-reino, tá? Que é do metozoa, cadê? Metozoa e acho que é protozoa, que daí a esponja faz parte do protozoa, que acho que é isso o nome. Vou ver, eu anotei em algum lugar do slide, tá bom? Para garantir. Mas que quer dizer que não tem tecido verdadeiro, tá bom? Então é uma classificação à parte, porque não é considerado que tem tecido verdadeiro as esponjas. Então são células mais primitivas. E daí a gente fala um pouquinho de classe também. A gente fala das classes dos quinidários hoje. Um pouquinho só para vocês terem uma noção. Então, características principais aqui do reino animário. São pluricelulares, tá bom? Então, tem que ter mais de uma célula. Heterótrofos, né? Eles não produzem seu próprio alimento. Então, eles têm que ir atrás do alimento. Eucariontes, bem importante. E formam tecido, né? E daí vem aqui. Bom, para vocês terem uma noção, né? Isso aqui é uma árvore filogenética. E aqui estão os filos das esponjas, que é o porífero, quinidários das águas-vivas. Daí tem os vermes achatados, que são os plateumintes, os vermes cilíndricos, que são os nemateumintes. Daí tem moluscos, moluscos anelídeos, artrópodes, né? Então, moluscos são os caramujos, essas coisas. Anelídeos são as minhocas, artrópodes são os insetos. Basicamente, por exemplo, crustáceos também são, né? Siri, caranguejo. E daí tem os equinodermos, que são as estrelas do mar. E aqui cobra tá como exemplo, mas aqui vamos começar os cordados. Então, lembrando aqui como ver um nó, né? Então, você tem um nó, daí você sabe que esse nó aqui é um ancestral em comum que todos esses têm. Então, esse ancestral deu origem às esponjas e daí deu origem a esse ancestral da frente, que deu origem às águas-vivas, por exemplo. Que deu origem a esse ancestral aqui, dos vermes. Tá, essa árvore filogenética foi a única que eu encontrei, mas seria mais adequado se tivesse os vermes aqui, ó. Não sei se vocês enxergam a minha seta, mas seriam ter que estar ligados direto ali nessa linha grande. E essas 3 aqui dos moluscos, anelídeos e artrópodes, que é os caramujos, minhocas e artrópodes, esses 3 só que deveriam estar juntos, porque tem teorias de que eles têm um ancestral em comum. E próximo, aqui, ó, parazoa, gente, não protozoa, viu? Sempre confundo esse nome. Então, sub-reino, né? Uma classificação superior. E a gente vai ver que o único grupo que faz parte desse parazoa são os poríferos. Porque são grupos mais primitivos e não tem tanta complexibilidade. Então, eles não formam órgãos, não formam tecidos, não formam sistemas, né?
São seres muito simples, mas eles são considerados animais, porque eles têm todas aquelas características lá do reino animal. São heterótrofos, pluricelulares, são eucariontes. Então, eles são considerados animais. Eles só não formam tecido verdadeiro, mas eles já formam tecido. Então, por isso que eles são classificados como parazoa, que é uma classificação depois do reino, antes do filo. E metazoa são todos os outros animais que formam tecido, então que são mais complexos, começam a ter sistemas, começam a ter alguns órgãos. Isso aí. Então, aqui, as principais características do reino porífera, que eu achei importante. Então, vocês têm que saber que são esponjas, né? Ali tem uma imagenzinha deles, das esponjinhas ali atrás. Então, esse buracão aqui é o ósteo, e tem uns poros que é por onde entra a água e sai pelo ósteo. Então, são animais aquáticos. Eles podem ter água doce e água salgada, mas eles são totalmente aquáticos. Eles são fixos. Isso quer dizer que eles são sésseis. Sésseis é um sinônimo para fixo. Essa palavra é importante, é bem usada nos vestibulares. Então, decorem, gravem, que sésseis é a mesma coisa que fixos, imóveis, presos em algum substrato. Então, eles têm simetria radial. Vocês vão ver que nesses seres menos complexos tem simetria radial. Então, aqui é bem importante, né? Você imagina um círculo, dividir ele. Não tem tecido verdadeiro, né? Não formam órgãos e são diblásticos. O que é diblásticos? Quando vocês na embriologia vão aprender que existem 3 folhetos embrionários: ectoderme, endoderme e mesoderme. Então, você vai se formar, cada um desses tecidos vão dar origem aos nossos tecidos, né? Então, quando você é diblástico, você só tem 2 desses tecidos, que é a ectoderme e a endoderme. E quando você é triblástico, você tem os 3 tecidos. Nesse caso, vocês têm que saber essas características. Porífero é diblástico. Então, ele tem 2 folhetos só, que é ectoderme e endoderme. Vocês têm que saber disso, tá? Porque vai perguntar. O que eles perguntam, geralmente, no vestibular é justo essas diferenças de cada filo. Então, aqui, existem 3 tipos de porífero. Que do mais simples para o mais complexo, né? Muda o quê? Muda o fluxo de água, por onde ele passa. Então, vocês têm que saber que eles entram pelo poro e saem pelo ósteo, sempre assim. E eles passam aqui no meio do átrio. Quem faz esse fluxo é uma célula chamada coanócito. É a principal célula do porífero, muito importante para você diferenciar. Então, se você está falando de coanócito, você está falando de porífero, tá bom? Então, eles são células com flagelo que fazem assim, que mexem no flagelo e daí faz a água ter um fluxo lá dentro. Então, entra pelos poros, passa no átrio, que é o meio ali, e sai pelo ósteo. Na ascon, saicon e leucon. Vocês têm que saber, sim, esses 3 nomes e saber qual é mais simples e qual é mais complexo. Então, ascon é mais simples, depois é saicon, depois é leucon. Tem que saber essa ordem. Então, aqui, principal célula. As principais células, mas são as principais estruturas que tem na esponja, né? Na apostila de vocês, fala bem certinho quais são as estruturas, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Eu vou ver se vocês têm ou não depois, mas aí vocês me falam. E daí, vamos lá. Como eu disse para vocês, a principal célula mesmo é o coanócito. É uma célula com flagelo que faz toda o fluxo de água ali. Então, o fluxo de água passa e daí as partículas vão grudando na parede da esponja e a esponja vai fazendo digestão intracelular. Então, a própria célula vai digerir da esponja, tipo, vai pegar as partículas microscópicas, vão entrar na célula a partir de fagocitose, vão entrar e vai passando uma a uma através de difusão. Vocês lembram o que é difusão? Vou explicar então rapidinho. É quando você passa do meio mais concentrado para o menos concentrado, né? Você passa partículas pequenas, geralmente moléculas pequenas, e são passagens entre as membranas. Vocês vão aprender vários tipos, né? Então, tá. Coanócito, célula mais importante da esponja.
mesênquima aqui é mais ou menos o que preenche, e é nesse mesênquima que vão ter as células de gametas, porque como não tem uma estrutura específica, são algumas células do mesênquima que vão se transformar em gameta, que vão se dividir a partir de meiose, né? Vocês lembram que mitose e meiose formam as células dos gametas, né? Então, vão se dividir, vão se transformar em gametas, a reprodução vai ser pela água, então vão soltar os espermatozoides, eles vão ir até uma esponja que tem os óvulos e fecunda, forma uma larva. Mas aqui, enfim, poro, então por onde vai entrar a água, amebócito, que é uma célula que fica aqui dentro também, espícula, as espículas vão servir para sustentação, então como se servisse parecido com um esqueleto, né, vai dar sustentação para esponja, e o pinacócito, ele vai fazer o revestimento da esponja, né? Então todo o revestimento é feito pelo pinacócito. E aqui o ósculo, o ósteo, é por onde sai a água. Então aqui a gente vai falar das principais estruturas aqui das esponjas, tá? Quais elas têm. Vocês têm que saber isso também, tá bom? Quando você tem... quando você for ver de filo para filo, a gente vai falar sobre o que evoluiu, o que apareceu a mais, que estrutura que apareceu a mais, que sistema que apareceu a mais. Como a esponja é muito simples, ela não tem nenhum sistema, não tem nenhum órgão, não tem nada. O que ela tem é esqueleto, que é basicamente formado por espículas, ou espongina, que é tipo uma rede orgânica que faz assim, que é um pouco mais firme para dar sustentação. Então, aqui tem umas fotos de umas espículas, olha que legal. Todos esses tipos aí são espículas de esponja. E daí você consegue saber a espécie da esponja pela morfologia e às vezes também pelo tipo de espícula que ela tem. Tegumento. Então, tegumento é a camada da pele, como se a gente estivesse falando dos humanos, né? Da pele e dos seus anexos. Como a gente está falando das esponjas que não tem pele, não tem tecido verdadeiro, a gente está falando da camada de revestimento da esponja, que é feita através dos pinacócitos. Então, vou voltar aqui. Lembra que eu falei que o pinacócito reveste? E por dentro são os conócitos, que fazem aquela aguinha, que fazem a água passar e daí pegam as partículas de comida. Beleza? Então, aqui, as esponjas têm dois tipos de reprodução, a assexuada e a sexuada. A assexuada é aquela que não tem troca de gametas, então, brotamento. Então, vai nascer um broto, vai cair, vai surgir uma nova esponja. E a reprodução sexuada, gente, ó, peço desculpas porque meus slides não são muito bonitos. Mas, então, a reprodução sexuada é aquela que tem troca de gametas. Então, como eu falei, a fecundação é externa, né? Então, a gente vai ter o macho aqui, vai mandar os espermatozoides, vai chegar na fêmea, que vai ter os óvulos. Então, e quando chegar e se encontrarem, eles vão produzir uma larva, que o nome da larva é ou anfiblástula e parenquímula, tá? Então, um desses dois nomes são os nomes das larvas das esponjas. Pode ser qualquer uma dessas larvas, né? Mas cada espécie tem um tipo só. Então, pega, se encontram aqui, fecunda, surge a larva, então a larva vai nadando até chegar no substrato que vai pegar e daí vai começar a se desenvolver a esponja. Lembrando que a reprodução sexuada é muito boa porque ela faz troca de material genético, então é muito melhor do que você ter vários indivíduos diferentes do que vários iguais, né? Se tem uma doença e todo mundo é igual, é uma doença que mata, então todo mundo vai morrer, mas se você tem alguns indivíduos diferentes, você consegue, às vezes, sobreviver e sua espécie consegue perpetuar. Então, se você faz uma reprodução assexuada, os indivíduos vão ser iguais, idênticos. E se você faz uma sexuada, eles vão ser diferentes. Então, é muito melhor reprodução sexuada. Então, acabou as esponjas. Eu separei um exercício aqui. Se vocês dois quiserem participar, por favor, eu vou ver o chat e me falar qual vocês acham que é a resposta. Eu vou ler com vocês, tá bom? Então, o principal papel dos coanócitos nos poríferos é transportar substâncias para todo o animal, originar elementos reprodutivos, formar o esqueleto animal, provocar circulação de água no animal, dar origem a outros tipos de células.
Qual vocês acham que é? Tá, não vou conseguir olhar o chat, mas vocês conseguirem me falar. Tá, peraí, deixa eu olhar o chat. D. Boa. Então, a resposta é letra D. Muito bom. Então, como eu falei para vocês, né? Os coanócitos fazem a circulação de água. Muito bom. Transporta substâncias para todos os animais. São as células que vão transportando, no geral, qualquer. Tipo, os coanócitos podem fazer transportar substâncias, mas não para todo o animal, né? Então, originar elementos reprodutivos também não é. Lembra que eu falei que são células que ficam no mesênquima, né? Formar o esqueleto do animal são as espículas. E dar origem aos outros tipos de células também não é. Então, deixa eu fechar o chat aqui. Beleza. Bom, aí. Mais um exercício aqui, tá? Para vocês lembrarem. Deixa eu pôr aqui. Isso aqui. Aí. Vamos lá. Então, quantas características anatômicas dos espongiários é correto afirmar que as esponjas de estrutura asconoide, então as ascon, são mais complexas e não apresentam coanócitos na cavidade atrial. Os esqueletos dos espongiários é formado por microtúbulos silicosos sempre localizados no átero. Abaixo dos pinacócitos se encontra uma matriz proteica gelatinosa contendo material esquelético e amebócitos. Os espongiários do tipo leuconoide são os únicos que não apresentam poros na superfície do corpo. O sistema nervoso dos espongiários é pouco desenvolvido, mas já apresenta neurônios de vários tipos. Quais vocês acham que é? Se não quiserem chutar, não tem problema. Eu vou passar então, tá bom? Para a gente ver aqui a resposta. Então, a letra C. Abaixo dos pinacócitos se encontra uma matriz proteica gelatinosa contendo material esquelético e amebócitos. Então, lembrando que todas elas têm coanócitos na cavidade atrial, né? O esqueleto não é formado por microtúbulos siliciosos. Os espongiários do tipo leuconoide são os únicos que não apresentam poros na superfície do corpo. Não, todos eles têm poros, né, gente, por onde entra a água. E o sistema nervoso não tem sistema nervoso, né? Preciso nem continuar porque não tem sistema nervoso. Então agora a gente vai falar sobre o filo quinidária. É com A ali, eu esqueci de pôr. Mas, assim, a gente vai falar sobre água-viva. Então, lembrando que a gente estava em reino, a gente falou dos filos de porífera, agora filo de quinidária. Quais são as características gerais? Então, a subclassificação deles, lembra que eu falei lá do parazoa e do metazoa? Então, os metazoários, eles são os metazoários mais basais, né? Então, eles são os primeiros que fazem parte dessa subclassificação. São aquáticos também, diblásticos, então eles continuam diblásticos. Acelomados, o que significa acelomados? Tem uma estrutura chamada celoma, que é basicamente a cavidade que a gente tem no nosso corpo. Serve como esqueleto hidrostático, protege contra os choques mecânicos e é basicamente o buraco onde vai dar espaço para os nossos órgãos. Né? Então eles não têm isso. Você pode ser acelomado, pseudocelomado ou celomado. Quem dá origem ao celoma é a mesoderme. Então, se você tiver um celoma que não foi a mesoderme que deu origem, você é pseudocelomado. Se você não tiver celoma, você é acelomado. E se você tiver um celoma verdadeiro, quem deu origem a esse celoma é a mesoderme. Então, protostômios. Aqui é a forma de desenvolvimento também embrionário. Então, você pode ser protostômio ou deuterostômio. Nós somos deuterostômios. O que isso significa? Que a gente desenvolveu antes, quando a gente está em blástula e vai virar gástrula, tem um poro que vai dar origem ou à boca ou ao ânus. Quando você é protostômio, esse buraco dá origem à boca.
E quando você é deuterostômio, esse buraco dá origem ao ânus. Então, aqui quer dizer que a primeira estrutura que vai de boca e de ânus que vai ser desenvolvida aqui primeiro é a boca. No caso dos quinidários, ele só tem um orifício, que é a boca, e o ânus saem e entra pelo mesmo buraco, a comida. Isso significa que ele tem um sistema digestório incompleto, né? Então, a principal célula deles é o quinidoblastos. Então, lembrem que quando você tinha esponja, eram os coanócitos. Agora são quinidoblastos. Eles são um pouco parecidos, né? Os dois começam com C, mas... Então, eles podem ser fixos ou móveis. Então, eles podem ser fixos, são os pólipos, e móveis são as medusas. E eles também têm simetria radial. Principais classes. Então, a gente falou de filos, agora a gente está falando de classes. Dentro do filo quinidário são divididos em 3. Hidrozoa, Sifozoa e Anthozoa. Hidrozoa são as hidras e as caravelas. Então, a fase de pólipo é maior do que de medusa. Então, eles têm as duas fases, nesse caso. A hidra é um animal césseo fixo. E as caravelas, agora eu fiquei em dúvida de como escreve. Mas elas são... É uma colônia, né, que forma esse animal. Então, Sifozoa são as água-vivas. E tem a fase de medusa maior que a fase do pólipo. Então, como a gente vê, geralmente as água-vivas ficam no Sifozoa. E o Anthozoa são corais e recifes. Então, gente, ó, os corais, eles são quinidários, lembrem disso. E são somente pólipos, então eles são sempre fixos. Aqui um exemplo, então, de hidrozoa. Esse é do lado esquerdo, esse azul aqui é a caravela, né? Então, é feito por colônia, né? São colônias de animais aqui. E hidrozoa, que é fixo, né? Então, tem esse cabo aqui. E tem esses tentáculos aqui que dão choque. Choque é uma substância urticante que ele libera e que irrita a pele, né? Então, esses tentáculos aqui e esse azul aqui na caravela também solta essa substância. Sifozoa, então, são as águas-vivas. Águas-vivas todas fazem parte desse grupo, dessa classe. Também com esses tentáculos aqui todos que tem essa substância urticante, né? Não sei se é choque, nunca fui queimada por uma água-viva. E Anthozoa, que são esses indivíduos que são pólipos aqui, tipo uma anêmona, olha só. Então, esses tentáculos também dão choque. E esses tentáculos levam você Tipo, esses tentáculos levam comida ali pra boca. Então, aqui, para vocês só verem a diferença entre pólipo e medusa. Então, pólipo, eles são sésseis, são geralmente assim. E medusa é essa aqui, é uma na forma de água-viva mesmo. Então, se tiver forma de água-viva, a gente chama de medusa. Se tiver solta, assim, andando. Então, aqui é a estrutura básica deles, né? Então, só para vocês saberem, aqui eles têm a boca. Olha, quando você tá em medusa, a boca fica para baixo. E quando você é um pólipo, a boca fica para cima. Porque não dá para ficar para baixo a boca, né? Já que para baixo ali só tem onde ele tá preso. Então, mesogleia, que é a substância de preenchimento aqui dele, os dois têm. Cavidade gastrovascular. Então, a única cavidade que ele tem no corpo é essa cavidade aqui, que é onde vai o alimento e fazem a digestão. Os tentáculos, então, aqui. E aqui, gastroderme é a estrutura de revestimento que tem em volta da cavidade. Vamos lá. Principais células. Aqui vocês só precisam saber que tem células que são... Aqui tem bastante diversidade de células, elas têm um nome, mas o que importa é você saber que elas são, por exemplo, células miopteliais. São células parecidas com o músculo, elas servem para a contração de algumas partes do corpo, principalmente da cavidade gastrovascular, né, que vai ficar ali digerindo a comida. Então, as digestivas também, que fazem parte da cavidade gastrovascular, né. As glandulares também, que ajudam na digestão. Sensoriais,
Então, você tem células de equilíbrio, células que você vai sentir presa, por exemplo, né? Células nervosas, tem um sistema difuso, então tem algumas células nervosas, não é nada muito, complexo, é o sistema nervoso mais simples que tem, só para você conseguir controlar algumas partes do corpo. E o quinidoblasto, que essa sim é uma célula, é a principal célula. E aqui, só para vocês saberem, se do nada fechar, eu não sei onde vai o tempo, tá, galera? Que acabou o tempo. Mas aí vocês entram de novo nesse mesmo link, tá? Bom, então, de novo, é que apareceu um recado aqui, eu me distraí. Quinidoblasto, né? Então, como é que funciona? Ah, não. Droga. Aqui. Você tem lá a célula, e dentro dessa célula, ela tem esse opérculo aqui, essa tampinha, e tem essa estrutura aqui dentro. Tem esse quinidoalho aqui. Então, quando você raspa isso aqui, você vai abrir como se fosse um gatilho, e essa substância, com esse filamento aqui, com essa substância urticante, vai entrar em contato com a pele e vai dar a sensação de queimação ou qualquer coisa. Então, se você raspar aqui, essa célula que faz essa substância urticante sair, né? Fica nos tentáculos. E é a principal célula que diferencia aí os quinidários. Então, reprodução também pode ser através de brotamento, né? Tem a reprodução assexuada e sexuada. Então, aqui, uma ira adulta, então, o broto nasce, daí vai crescendo, cai e continua crescendo. Então, são indivíduos iguais também. Reprodução. Aqui, ó. O que é muito importante nessa reprodução sexuada é que existe uma alternância de gerações. Então, ela passa pela fase do pólipo e pela fase de medusa, tá? Então, como que começa? Vamos lá. A gente tem a fecundação aqui, interna, né? Então, você vai pegar aqui, vai liberar o espermatozoide, né? A medusa macho aqui. E daí vai ocorrer a fecundação e vai liberar a larva lâmina. Então, essa larva vai procurar um lugar para se fixar. E daí vai começar a fase do pólipo. Aí vai começar essa fase, ele vai crescer. O nome disso é estrobilização, né? Então vai crescer e daí vai soltar essas medusas, ó. Nessa parte aqui já tá soltando essas medusas e daí vai virar uma medusa adulta. Então o que vocês têm que lembrar que o que é importante disso é vocês lembrarem que tem as duas fases. Então você tem as medusas que dão origem à larva, que dão origem ao pólipo, que dão origem às medusas. Então é um ciclo. Então aqui, o que eu anotei? Eles não têm, isso é importante, tá? Porque se perguntar, é isso que eles perguntam. Sistema respiratório. Não tem sistema respiratório. Eles fazem a respiração pela pele, né? Respiração cutânea através de difusão. Sistema excretor. Não tem também. Faz através de células cutâneas ou pela boca, né? Então, tipo, come e daí já joga pro pequeno que é mais forte. Não tem sistema circulatório nem nada do tipo, só tem circulação de água onde entra a comida ali. Então, sistema de tubumentário. Aí aqui começa a ter, simples, mas tem. Então aqui tem a ectoderme, revestimento de fora, de dentro, e a mesogleia, que é o preenchimento. Então aqui o esqueleto, não tem esqueleto, mas nos pólipos tem um exoesqueleto de calcário. Então você tem que lembrar disso. Sistema digestivo. Então um sistema incompleto, isso quer dizer que só tem um buraco, que é por onde entra e sai, né? Entra e sai pela boca, só tem uma cavidade. E a digestão começa extracelular. Então, vai lá, pegou uma comida com os tentáculos, colocou na boca. Aí vai ter aquelas células glandulares que a gente viu ali. Vão começar a soltar o líquido que vai ajudar na digestão. E daí, quando você fizer essa digestão, vai passar para as células que estão ali em volta, que vão fazer fagocitose. E daí fagocitose é digestão intracelular. E daí vai passar para o resto do corpo
já que não tem um sistema circulatório. O sistema nervoso é difuso e tem uma rede de protoneurônios. Então, proto é algo primitivo, são neurônios mais simples assim. Sistema muscular, como eu falei, tem as miofibrilas, que ficam dentro das células miofiliais e que fazem a contração. E agora, vamos lá fazer uns exercícios. As esponjas são organismos primitivos na escala evolutiva. São insensíveis ao toque, porque não tem sistema nervoso, não tem nada, então não sentem. Já as anêmonas e os corais, que são os quinidários, se retraem-se quando os tocamos. A que você atribui essa diferença comportamental nos dois grupos? Então, vamos lá. Você atribui ao exoesqueleto rígido de formação calcária, que impede a movimentação dos poríferos. O sistema nervoso e muscular, ainda que rudimentares, estão presentes somente nos quinidários. Os quinidários possuem quinidócitos, que são células sensoriais primitivas espalhadas de modo difuso na epiderme do animal. Os quinidários são os primeiros animais a possuírem um cordão nervoso central, conectando os neurônios epidérmicos sensíveis a estímulos mecânicos, químicos e luminosos. Então vamos lá, qual desses vocês acham que é? Alguém tem alguma ideia? Tá, então. Deixa eu ver aqui, alguém falou alguma coisa. Chat. Tá, então dúvida entre a B e a D. Resposta é a letra B. Agora eu vou explicar por quê. Vamos lá. Exoesqueleto rígido, de formação calcária, que impede a movimentação dos poríferos. Vocês lembram o esqueleto que eu falei que os poríferos tinham? Eram só as espículas ou redes orgânicas que eram feitas. Então você não tem um exoesqueleto rígido em poríferos, essa eu já corto. Sistema nervoso e muscular, ainda que rudimentares, estão presentes somente nos quinidários. Certíssimo, é isso. Lembra que eu falei que você tem um sistema nervoso e muscular bem rudimentares, por isso que são chamados de protoneurônios. Então, os quinidários possuem quinidócitos, tá? Até aí tá certo. Que são células sensoriais primitivas, não são células sensoriais primitivas e também não estão de modo difuso na epiderme, estão no tentáculo. Então, errado. Os quinidários são os primeiros animais a possuir um cordão nervoso central conectado a neurônios epidérmicos sensíveis a estímulos mecânicos. Então, lembra que eu falei que eles têm aqui, ó, o sistema nervoso deles? Cadê? Eles só têm um sistema difuso de rede de protoneurônios, então eles não têm um sistema tão bom assim, por exemplo. Eles não têm cordão nervoso central, eles não têm nada central. Eles não têm neurônios epidérmicos sensíveis a estímulos mecânicos, químicos nem luminosos. Então, tanto é que eles são chamados de protoneurônios, né? Eles não são tão complexos assim, então, né? Evoluídos assim. Próximo. Os animais do filo quinidário apresentam respiração realizada pela superfície corporal, ausência da cavidade gastrovascular, embrião com 3 folhetos germinativos, corpo com simetria bilateral e sistema nervoso ganglionar. Qual que vocês acham que é a certa aí? Boa. Então, letra A. Porque vocês sabem que eles têm só uma cavidade, e justamente é essa cavidade gastrovascular. Então, não é ausência, eles têm. Eles têm um embrião com 2 folhetos. Lembra que eu falei para vocês que eles são diblásticos, né? Então, poríferos e quinidários são diblásticos. Eles têm um corpo com simetria radial e sistema nervoso difuso, não ganglionar. Então, é isso, galera, que eu separei para nós, no que deu tempo. Nossa, corri aqui.
porque é bastante conteúdo, né? Então, deixa eu... Acho que eu parei já de... Como que eu consigo fazer direito isso aqui? Aqui. Aí, agora deu certo. Vou parar a gravação. Beleza, galera?